Graças e paz, amados. Estamos aqui para a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre Lucas 7. Basta uma palavra, com o tema Basta uma palavra. Nós vamos usar o contexto bíblico que fala do centurião, da cura do servo do centurião. Nossa base vai ser Lucas 7. Nós vamos falar da fé do centurião. Basta uma palavra é o tema. No final dessa live nós vamos estar fazendo uma oração pela tua vida. Então, se você pode deixar aí o seu pedido de oração, nós vamos orar para Deus liberar uma palavra ao teu encontro. Vamos para a nossa leitura que está em Lucas 7, do 1 ao 10, que diz assim: E depois de concluir todos estes discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Versículo 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz porém somente uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, fazer isto, e ele o faz. Versículo 9. E ouvindo isto Jesus, maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Versículo 10. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Olha bem, irmãos, nós estamos aqui diante de um contexto muito conhecido, porém que nos revela algo especial. Por quê? Quando a primeira vez que eu tive contato com esse texto em forma de meditação, o que eu percebi? Jesus, ele se admira da fé deste homem. E o que levou Jesus a admirar a fé deste homem? Quando eu percebi isso, eu comecei a me questionar e ir mais profundo ao texto para ver o que dizia, qual era as atitudes deste homem que fez Jesus se admirar da fé dele. Uma vez que nós sempre estamos falando aqui que a fé não é somente crer, a fé é você entrar em ação, fazer algo. Todos os heróis da fé foi porque fizeram algo. A fé é algo acompanhada das obras. Só que nós temos uma porção resumida da vida desse centurião. Só temos esse contexto, que está nos outros evangelhos também, mas o mesmo contexto dizendo dele. Porém, se nós avaliarmos numa forma aplicativa e expositiva do texto, versículo por versículo, nós vamos entender pelo menos alguns pontos. Eu anotei pelo menos 5 atitudes deste homem que fez ele ter esta fé admirada por Jesus. Imagina ter a tua fé admirada pelo próprio Jesus. Então, nós vamos caminhar nesses 5 pontos e daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração para usar essa mesma fé e Jesus liberar uma palavra hoje ao nosso encontro. Olha só o que diz o primeiro ponto, está no versículo 2. E o servo de um certo centurião, o que era muito estimado por ele, estava doente e à morte. O primeiro ponto, a primeira qualidade, a primeira atitude que eu vejo neste homem é o amor ao próximo. Porque ele estava buscando uma cura, não para ele, mas sim para o teu servo que estava enfermo em sua casa. E o amor ao próximo é a essência do evangelho. Jesus, a mensagem de Jesus foi voltada a isso, ao amor ao próximo. E quando este homem aqui, ele está exercendo isso, então ele tem já esta qualidade. Nós estamos procurando saber por que fez esse homem ter esta fé admirada por Jesus. Primeiro ponto, amor ao próximo. E nós temos que trazer isso para a nossa fé, para a nossa vida de fé, para a nossa vida cristã. Amar ao próximo. Essa é a essência do evangelho. O segundo ponto, no versículo 3, olha o que diz. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Ele ouviu falar de Jesus e fez logo que a sua causa chegasse até Jesus. Aqui é uma chave muito importante, que é buscar ajuda na pessoa certa, na pessoa que verdadeiramente pode resolver os seus problemas. Muitas das vezes nós buscamos ajudas em lugares que não vai solucionar o nosso problema, pessoas que não podem fazer nada por nós naquele momento. E deixamos por último buscar ajuda em Jesus, que é aquele que verdadeiramente tem poder e autoridade para solucionar qualquer
problema que nós possamos estar vivendo. Então o segundo ponto que eu aprendo aqui, a segunda chave que eu aprendo aqui com esse centurião, de uma fé admirável, é buscar ajuda na pessoa certa. Jesus, ele tem que ser a sua primeira opção de ajuda. Você tem que buscar ajuda primeiramente em Jesus. Quando você busca ajuda em Jesus, você está buscando ajuda na pessoa certa. Coloque a sua causa diante de Jesus. Ainda que seja impossível, ele é o Deus do impossível. E se for possível também, ele também está aqui para cooperar contigo nesta batalha. Ele quer estar contigo em momentos bons, momentos ruins, a todo momento. Ele quer entrar na tua vida e cear contigo, ou seja, compartilhar momentos bons e ruins contigo. Ele quer estar na tua vida. Jesus, ele quer fazer isso. Então busca ajuda na pessoa certa. Coloca a sua causa diante de Jesus, porque ele sim pode solucionar o teu problema. Terceira atitude que eu vejo na vida desse centurião está no versículo 4 e no versículo 5, que diz: E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo edificou a sinagoga. Olha a terceira qualidade da fé admirável deste homem. Ele amava a obra de Deus. Ele mesmo sendo centurião, sendo romano, de outra nação, ele construiu uma sinagoga, lugar onde as pessoas se reuniam para orar a Deus, para receber palavra das Escrituras, para adorar a Deus. Ele amava a obra de Deus. Uma fé admirável ama o próximo, busca ajuda na pessoa certa e ama a obra de Deus. Está sempre preocupado em investir com todos os seus bens de uma forma geral para que o evangelho continue sendo anunciado, continue sendo proclamado e alcançando mais e mais pessoas. Ele amava a obra de Deus. Então, quarto ponto, versículo 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. A quarta atitude que eu vejo aqui é reconhecer, se posicionar de maneira correta diante de Jesus. Isso aqui tem pegado muitas pessoas. Muitas pessoas hoje estão se confundindo a si mesmo, achando que pode botar Jesus contra a parede. Jesus, você tem que fazer. Eu estou quase como ele estivesse ordenando Jesus. Mas esse centurião, mesmo sendo uma pessoa de posição elevada, se ele era um centurião, ele tinha pelo menos, no mínimo, 100 soldados para agir ao seu favor, agir a segundo a sua ordem. Ele era alguém de conceito alto na sociedade, mas mesmo assim ele entendeu que a autoridade de Jesus estava acima da dele. Ele entendeu algo que nem os discípulos tinham entendido ainda. Porque até então, nessa passagem mesmo, um pouco antes, os discípulos estão no barco com Jesus, vê um vento e a tempestade, eles temem. Jesus estando ali. Agora, esse centurião aqui, ele entendeu que ele era menor do que Jesus. Mesmo com toda a sua autoridade, mesmo com todo o seu poder ali na sociedade, ele entendeu que quem estava ali era alguém que tinha uma autoridade muito maior que a dele. Ele entendeu algo que o Salmo diz, que Deus ele tem um exército pronto para agir mediante a sua voz, a sua palavra. Então, primeiro, amor ao próximo. Segundo, buscar ajuda na pessoa certa. Terceiro, amar a obra de Deus. Quarto, se posicionar de maneira correta diante de Jesus, da autoridade de Jesus, que ele é Senhor. Ele é o nosso Senhor. Quinta, aqui no versículo 7. E por isso nem ainda me julguei, no versículo 7, mas na parte B. Diz-te, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, será curado. Crer na autoridade de Cristo. Como eu falei, ele acreditou que Jesus ele tem um exército celestial pronto para agir mediante a sua palavra, mediante a sua voz. Olha como isso é poderoso. Jesus, ele tem um exército celestial pronto para agir mediante a sua voz. Quando Jesus ele dá uma ordem, algo tem que acontecer. Aquilo que ele exerceu com a tua palavra vai acontecer, porque ele tem poder e ele tem autoridade. E esse centurião entendeu isso, que bastava somente uma palavra liberada por Jesus,
que o servo dele seria curado. Então, resumindo, primeiro passo, primeira atitude que eu aprendo com esse centurião, amor ao próximo, porque ele não estava buscando ajuda para ele mesmo, mas sim para o seu servo, para o seu criado que estava enfermo. Segundo, procurar ajuda na pessoa certa. Ele buscou colocar a sua causa diante de Jesus, daquele que verdadeiramente pode resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades. Terceiro, ele amava a obra de Deus, ele investiu para que a sinagoga fosse construída, ou seja, para que a palavra de Deus continuasse sendo proclamada. Nós temos que investir no Evangelho de Cristo. Quarto, ele reconheceu o seu posicionamento diante de Jesus. E quinto, ele creu, ele acreditou na autoridade de Jesus Cristo. Então, nós vamos fazer agora a oração final. E eu quero que você coloque a sua causa diante de Jesus, crendo que basta somente uma palavra liberada por Ele e um milagre vai acontecer. E a resposta vai chegar na tua vida. O sobrenatural de Deus, não importa a causa que você vai colocar diante de Jesus hoje. Ainda que aos teus olhos seja impossível. Nós servimos a um Deus do impossível. Um Deus que tudo pode, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. E agindo Ele, ninguém pode impedir. Esse é o teu Deus. Então faça essa oração comigo crendo nisso. Que basta uma palavra liberada por Jesus ao teu encontro e o milagre vai acontecer. Vamos fazer essa oração? Poderoso Deus, Pai eterno, Senhor Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado em nossas vidas todos os dias, Pai. Mediante esta palavra, Senhor, essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que vão estar assistindo, Pai, que elas venham receber essa palavra no coração, Deus, e venham ter a sua fé aumentada e possam crer, Senhor, que basta uma palavra liberada, Senhor, diretamente do Teu trono, ao encontro da vida dela, Pai, que um milagre vai acontecer, a cura vai chegar, a porta vai se abrir, o sobrenatural vai acontecer, Senhor. E eu, Deus, como ministro da Tua palavra, Senhor, quero liberar essa palavra, Senhor, e o ato profético para aumentar a fé, Senhor, das pessoas, unir a nossa fé, Senhor, crendo que neste momento que essa pessoa está ouvindo essa mensagem, Pai, o Senhor está liberando uma palavra ao encontro dela, Pai, e o milagre vai acontecer, o extraordinário, o sobrenatural vai acontecer na vida desta pessoa. Se você crê, você tome posse desta palavra, crendo no Teu milagre. Deus é um Deus do impossível. Basta somente uma palavra liberada por Deus e o milagre vai acontecer na tua vida. Ele creu, ele acreditou, porém ele tinha também uma vida de conduta, de uma verdadeira vida cristã. Ele era romano, ele não era judeu, mas ele entendeu a essência do Evangelho. Ele entendeu os ensinamentos de Jesus Cristo, mesmo sem ter contato com Jesus. Ele compreendeu. E que nós possamos também compreender que devemos amar o próximo, amar a obra de Deus, buscar sempre ajuda na pessoa certa, reconhecer a nossa verdadeira posição diante de Jesus e crer que Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Amém? Então esse foi a nossa live, né? Uma rápida reflexão. Espero que venha essa palavra ter ardido no teu coração e você tomado posse e que em breve você venha estar contando que Jesus liberou uma palavra ao teu encontro. Amém? Graças a Deus.